vamos agora para o nosso último exercício da lista. Vamos ler juntos. Calcule a quantidade de calor que precisa ser removida de 50 quilogramas de frango, cuja temperatura inicial é de 12 graus e temperatura final de armazenamento é de menos 18 graus. Em seguida, faça um diagrama temperatura por quantidade de calor. Por fim, calcule a capacidade de refrigeração mínima que um equipamento precisa apresentar para atender esta demanda. Considere as seguintes informações: calor específico acima do ponto de congelamento, calor específico abaixo do ponto de congelamento, calor latente de fusão e tempo permitido para o processo. Bom, então a gente tem aqui muitas informações que não tinham aparecido ainda, né? Então vamos por etapas. Quais são as informações que eu já posso separar aqui no cantinho que o exercício está me pedindo, né? Calcule a quantidade de calor que precisa, blá blá blá. Então, qual é o objetivo do exercício? A primeira coisa, calcular a minha quantidade de calor. Quanto que é essa quantidade de calor? Beleza. Quais mais informações eu tenho? Eu sei a massa, né? Uma massa ali de frango igual a 50 quilogramas de frango. Perfeito. Qual é a temperatura inicial que esse frango está? Temperatura inicial igual a 12 graus Celsius. No fim do processo, depois que ele passou por tudo que ele tinha que passar, qual é a temperatura que ele deve ser armazenado? Menos 18 graus Celsius. E aí ainda ele pede outra coisa, que é a capacidade de refrigeração mínima, né? Então, capacidade de refrigeração mínima do meu processo é igual a quanto, tá? E aí eu tenho uma informação aqui de que o tempo para que ocorra isso, né, é de tempo, tzinho minúsculo aqui, é igual a 5 horas. Quais outras informações que ele colocou, que eu não preciso repetir porque elas já estão bem detalhadinhas aqui, ó. Calor específico acima do ponto de congelamento, abaixo do ponto de congelamento e calor latente de fusão. Então, observem que é um processo que eu não vou simplesmente pegar essa massa, 50, multiplicar por essa diferença de temperatura de 12 até menos 18. Por quê? Porque no meio do caminho eu tenho aqui o congelamento. Quando eu tenho congelamento, eu estou me referindo a calor latente, né? Mudança de fase, de quem? Do líquido, né, que está ali presente nesse frango, tá? Afinal, é ele que a gente está considerando ali. Então, eu vou ter três parcelas, ok? Eu vou ter uma parcela inicial, que eu vou chamar de Q1, que é uma parcela sensível, tá? Sensível. E ela vai ser, tá? O meu ΔT dela vai ser da temperatura inicial, né, que ela tá, até a temperatura de congelamento, tá? Então, essa minha parcela sensível vai ter um ΔT1 aqui, né, cuja temperatura final dessa primeira parcela é a temperatura de congelamento, menos a temperatura inicial. Eu vou ter aqui uma parcela Q2, que vai ser o meu calor latente. Então, latente, eu já sei que eu uso essa formulazinha aqui. E a minha parcela Q3 vai ser uma parcela sensível também, porque ele vai mudar a temperatura, né? Então, variação de temperatura aqui da parcela 3. Ela vai ser quem? A temperatura final de armazenamento, que é o menos 18. Então, temperatura final menos a temperatura inicial dessa parcela. Essa parcela Q3, ele já está congelado, então a temperatura inicial dessa parcela é a temperatura de congelamento. Então, vamos ver as informações que nós temos. Para calcular o calor sensível, né, da parcela 1, nós temos a massa, nós temos o calor específico acima do ponto de congelamento e nós temos esse ΔT inicial, temperatura de congelamento menos a temperatura inicial. Ok. Aí alguém deve estar pensando, mas professora, cadê a temperatura de congelamento? Não foi informado pelo exercício, né? Então, a gente pode o correto é a gente ir lá na literatura buscar qual é a temperatura de congelamento para o frango, certo? Aqui a gente vai fazer uma aproximação, a gente vai dizer que essa temperatura de congelamento é igual a 0 graus Celsius.
Porque a água congela a 0 graus Celsius, então a temperatura de congelamento do frango vai ser próximo a isso, ok? O correto é ir buscar na literatura certinho para o frango, ok? Aqui é a título didático para o nosso entendimento aqui dessas parcelas. Então, determinamos aqui essa parcela, essa temperatura de congelamento, 0 grau, e temos a temperatura inicial. Para calcular minha parcela 2, a gente tem a massa e tem aqui o calor latente. A gente só tem que lembrar que aqui ele está falando do calor latente de fusão, tá positivo. Como a gente vai ter aqui um L de solidificação, tá? Porque ele está perdendo calor, L de solidificação, a gente considera esse calor como negativo, só para indicar que ele está perdendo energia, tá? O valor é o mesmo, é 220, só que o sinal dele é contrário, ok? Quilojoule por quilograma. Perfeito. Agora, a gente tem a última parcela de calor sensível, que a massa é a mesma, o calor latente é o calor abaixo do ponto de congelamento e a temperatura final é a temperatura de menos 18, que foi fornecida aqui no início do exercício. E a temperatura de congelamento é essa de 0 graus. Determinado tudo isso, a gente pode agora fazer as continhas bem rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. Primeira parcela, a parcela 1, que é a parcela sensível. Nós temos a massa, que é 50 quilogramas, vezes o calor específico acima do ponto de congelamento, que é 4,34 quilojoules por quilograma Kelvin. Observe que, né, quilojoule, a gente está aqui com quilograma, tá tudo certo as unidades, vezes a nossa diferença de temperatura 1. Quanto que é essa diferença de temperatura 1? Temperatura de 0 grau, que é a temperatura de congelamento, menos a temperatura inicial, que é a temperatura de 12 graus. Então, vamos colocar aqui entre parênteses, né, direto na conta. Então, temperatura de 0 grau menos a temperatura de 12 graus, ok? Observe o seguinte, a gente está falando aqui de uma diferença de temperatura que está em graus Celsius, mas eu tenho que me lembrar que uma diferença de temperatura em graus Celsius é igual a uma diferença em Kelvin. Então, aqui eu posso considerar que está essa diferença de temperatura em Kelvin, tá bom? Então, no exercício aqui, a gente vai estar com o balanço de unidade de medida ok, né? Quilograma multiplicando em cima, dividindo embaixo, Kelvin dividindo embaixo, multiplicando em cima. Resolvendo essa parcela 1, nós encontramos que a parcela para resfriar, a quantidade de calor necessária para resfriar 50 kg de frango de 12 até 0 graus Celsius será de menos, né, porque aqui vai dar um sinalzinho de menos 2.980, opa, peraí, fiz a conta errada, peguei o valorzinho errado aqui. Teremos o valor de menos 2.604 quilojoules. Como é que eu sei a unidade de medida? Pelo calor específico aqui fornecido, quilojoules. Temos a parcela 1, vamos agora calcular a parcela 2, que é a parcela de calor latente, né? Então, a massa, 50 quilogramas, vezes o calor específico, perdão, calor latente de fusão. No caso, como a gente tem solidificação, como a gente colocou aqui em cima, é um sinalzinho negativo, para lembrar que ele está perdendo energia, menos 220 kJ por quilograma. Novamente, fazendo o balanço de unidade de medida, quilograma multiplicando em cima, quilograma multiplicando embaixo, tá tudo certo. Então, isso aqui vai ser igual a 50 vezes menos 220, vai ser menos 11.000 kJ. Agora falta a gente calcular a terceira parcela. Então, vamos lá. A terceira parcela é a parcela que vai, agora que está tudo congelado a 0 grau, ele vai baixar a temperatura de 0 graus até menos 18. Então, vamos lá. A massa, eu uso então essa equação, né, da calorimetria. Então, 50 kg de frango vezes calor específico. Como a gente tem um valor de calor específico acima do ponto e outro abaixo do ponto,
a gente vai usar esse calor agora de 3,32. Então, 50 vezes 3,32 o quê? Quilojoule por quilograma Kelvin, vezes a minha diferença de temperatura. Observe que agora a temperatura final, né, é a temperatura de armazenamento, menos 18, menos, que é o da fórmula delta, a temperatura inicial dessa etapa, né, que é 0 grau, porque ele já foi elevado até o 0 grau e já foi congelado. Então, mesma coisa, uma diferença de temperatura em graus Celsius é igual a uma diferença de temperatura em Kelvin. Fazendo aqui o balanço de unidade de medida quilograma com quilograma, Kelvin com Kelvin. Multiplicando todos esses valores aqui, nós encontramos que essa parcela 3, para baixar a temperatura de 0 até menos 18, será igual a menos, vem aqui do sinal, né, dessa diferença de temperatura, 2.988 quilojoules. A quantidade de calor total, né, que precisa ser removida vai ser a soma dessas três parcelas. Então, a minha quantidade de calor total será igual à soma de Q1 mais Q2 mais Q3. Então, somando esses três valores ali, nós vamos encontrar o valor de 16.592 quilojoules, ok? Essa é uma das respostas do nosso exercício. Bom, agora vamos calcular a capacidade de refrigeração mínima, tá? A capacidade de refrigeração mínima, ela é fornecida pela carga térmica, que é esse calor que a gente acabou de calcular, dividido pelo tempo que eu tenho para fazer o processo, tá? Então, o nosso tempo aqui, ele é igual a 5 horas. Mas quando a gente fala em unidade de medida, geralmente a gente quer trabalhar com sistema internacional. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 3.600 segundos, né? Porque em uma hora a gente tem 3.600 segundos. Então, quando eu multiplico por 3.600 segundos e divido por uma hora para fazer o meu balanço de energia, de unidade de medida aqui, nós encontramos então que o tempo que eu tenho disponível em segundos será igual a 18.000 segundos. Portanto, a minha capacidade de refrigeração será a minha carga térmica, que eu acabei de calcular, de 16.592 quilojoules, dividido tudo isso por 18.000 segundos. Quando eu faço esse cálculo aqui, eu encontro 0,922 quilojoules por segundo. Então, não faz sentido eu usar quilojoule por segundo quando eu tenho um número com vírgula aqui, tá? Então, a gente vai dizer que a nossa capacidade mínima, então aqui, né? Capacidade mínima de refrigeração, mínima, será igual a, eu multiplico isso aqui por 1.000 e tiro o quilo, né? 922 joules por segundo. Se eu me lembrar que joule por segundo é watt, né? Então, eu tenho que é 922 watts, ok? Lembrando, pessoal, que esse tempo aqui não é um tempo adequado, né? Isso aqui é só para a gente fazer o exercício, né? Vai ter que, para fazer essa parte de resfriamento, armazenamento de alimentos, a gente sempre tem que verificar o que as normas da vigilância sanitária informam. Aqui é apenas a título de exercício. Por fim, nós temos agora que fazer o diagrama, temperatura por quantidade de calor removida. Então, olha só, a gente iniciou ali em 12 graus Celsius e resfriou até 0 graus Celsius. A gente calculou ali a primeira parcela, Q1, que é sensível. Depois, quando já tinha consumido aqui, né, 2.604 quilojoules, foi resfriado, foi usado 11.000 quilojoules para fazer a mudança de fase, ou seja, a parcela latente. E aí, quando terminou de congelar tudo, ele agora, né, retirando mais calor daquele produto, a gente tem aqui uma parcela de novo sensível, que é o Q3 que nós calculamos, correto?
Aí alguém pode dizer, ah, mas não era negativo? Sim, é negativo, e a gente sabe que o negativo significa a palavra removida, né? Calor que foi retirado do fluido, do produto, enfim. Então, para ficar mais simples da gente entender, a gente coloca aqui que é calor removido. Ah, eu quero fazer o gráfico para esse quadrante aqui. Tudo bem, não tem problema, funciona também, desde que vocês entendam e expliquem corretamente o que está sendo feito. Perfeito, galera! Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e nos vemos na próxima aula.